Boa noite a todos. Nesse vídeo nós vamos trazer algumas dicas de leitura para vocês para a disciplina História do Direito. Seja livros que vão abordar a história do direito geral, Grécia, Roma, direito dos povos orientais, o direito na Idade Média, o direito na Idade Contemporânea, uma história do direito geral, como também livros e autores que vão trazer para vocês informações sobre a história do direito no Brasil. Eu fiz uma seleção de alguns autores, essa seleção obviamente uma seleção que enfim, não esgota a grande diversidade, digamos assim, dos autores de história do direito. Nós temos eu acredito, mais da história, nessa história acadêmica, né, na nossa história mais recente, nós temos uma grande produção na área da história do direito. Nós temos um instituto, né, chamado Instituto Brasileiro de História do Direito, liderado pelo professor, um dos idealizadores, o professor Ricardo Marcelo Fonseca, que é atualmente reitor da Universidade Federal do Paraná, um grande entusiasta da história do direito. E o professor Ricardo Marcelo, ele liderou um projeto, né, que se consolidou com o Instituto Brasileiro de História do Direito e que praticamente quase todos os anos realiza um congresso internacional de História do Direito. E a gente vem observando nesses congressos o grande interesse por parte dos profissionais da área do direito, como também pelos alunos, né, pelos operadores do direito, pelos acadêmicos e pelos alunos nessa área específica, né, nessa área do conhecimento que é a história do direito. Então você tem muita pesquisa, tem surgido muitos autores aí, uma pleiade de autores, e obviamente que o que eu vou fazer aqui, repito, não esgota os livros, não esgota as temáticas, não é? Nós temos vários autores. Essa seleção é uma seleção bem simples. Eu resolvi escolher autores que nós utilizamos em sala de aula. A intenção é essa, a intenção é passar algumas informações aí para o nosso alunado. E é uma seleção bem tranquila, porque nós trabalhamos esses autores em sala. Repito, não cabe aqui, eu não quero aqui esgotar o debate, a discussão dos autores de história do direito. Tem vários autores, tem grandes autores, mas pela questão até de tempo mesmo, eu fiz uma seleção de alguns que eu julgo que são autores maravilhosos, autores fantásticos. Alguns desses autores eu tive o prazer de conhecer, tive o prazer de ter boas conversas, bons debates acadêmicos, e de ver palestras também. E uma coisa que me fez trazer também esses autores para esse vídeo é a forma didática, a forma tranquila como eles abordam a temática da história do direito, seja a história do direito geral, seja a história do direito no Brasil. Então, sem tantas delongas, vamos começar com uma primeira autora, que é a professora Flávia Lage de Castro, com a obra História do Direito Geral e História do Direito do Brasil. Esse livro é um livro que eu diria para vocês, um livro bastante consolidado, é um manual, é um livro de uma linguagem bem clara e que traz as várias temáticas da história do direito, seja geral, direito dos povos orientais, direito na Grécia, direito em Roma. Traz direito na Idade Média, uma discussão muito interessante sobre o direito no Brasil também. Ele é bem completo, esse manual, não é? E que vai trazer uma visão bem ampla, bem abrangente da história do direito geral e a história do direito no Brasil, livro da professora Flávia Lage de Castro. Um outro autor é o José Reinaldo de Lima Lopes, com a obra O Direito na História, tá? Lições introdutórias. É um livro também que traz uma visão bem ampla da história do direito, seja a história do direito geral e a história do direito no Brasil.
Esse livro ele tem uma particularidade. Esse autor ele tem uma particularidade. A parte introdutória, ele tem uma parte, digamos assim, uma introdução, um capítulo introdutório no livro, onde ele vai falar sobre os desafios, os métodos, os desafios da história do direito, e ele vai trazer uma reflexão sobre a questão que eu acho muito interessante para a gente ter uma história crítica que é necessário, tá? Então é a chamada história total, uma história crítica. Então ele tem essa parte introdutória que é uma parte bem teórica, uma parte maravilhosa. Ele traz com muita competência. Então recomendo também esse livro, O Direito na História, Lições Introdutórias, do professor José Reinaldo Lima Lopes. Um outro livro que também História do Direito Brasileiro, do professor Rui de Figueiredo, Y Noronha e Carlos Fernando Matias, História do Direito Brasileiro, da Gen Editora. Esse livro foi feito em parceria também com professores da Universidade de Coimbra. E no caso, esse livro ele é um livro que foi lançado há uns 3 ou 4 anos. É um livro também muito competente, que aborda exclusivamente a história do Brasil, de uma maneira bastante competente, bastante objetiva, mas também com muita competência. E esse livro ele é da editora, da Gen Editora. Também é um livro muito bom, escrito por professores aqui do Brasil e professores da Universidade de Coimbra, a tradicional Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Tem esse outro livro também, que é do José Fábio Rodrigues Maciel e Renan Guiar, coleção Direito Vivo, que é a História do Direito, lições introdutórias, uma introdução à história do direito. Esse livro ele tem uma perspectiva também bem tranquila, bem acadêmica, bem objetiva. Ele trabalha a questão da história geral, a história do direito geral e a história do direito no Brasil. Tá? É da editora Saraiva, esse livro do José Fábio Rodrigues Maciel e do Renan Guiar. Eu queria fazer uma observação, que eu não estou ganhando cachê para fazer a divulgação desses autores e desses livros, tá, gente? São autores que eu trabalho em sala de aula, como eu falei, por julgar que tem uma linguagem bastante objetiva, bastante direta, são livros bastante competentes, e eu resolvi então compartilhar essas experiências com vocês, com os meus alunos, com as pessoas que têm interesse em aprofundar o seu conhecimento na parte de história do Brasil. Tá? Um outro autor que eu queria trazer para vocês é a História do Direito, do Rodrigo Freitas Palma, também, que é da editora Saraiva, tá certo? É um autor também bem tranquilo, bem competente, que vai trazer também uma introdução, uma parte introdutória bem interessante, sobre uma reflexão bem interessante sobre a história do direito, e vai também trabalhar a história do direito no Brasil e a história geral do direito. Tá? É da editora Saraiva, no Rodrigo Freitas Palma, também um livro bastante competente, um livro bastante objetivo, bastante conciso e muito bom de se trabalhar. Uma leitura muito gostosa, tá? Um outro autor que eu queria trabalhar com vocês, esse é mais voltado à história do direito administrativo. Já é uma discussão mais específica, que é o trabalho do professor Mário Wagner Vieira da Cunha, que vai trabalhar a história do direito administrativo, como eu falei, o sistema administrativo brasileiro. Tá? É muito interessante que o Mário Wagner Vieira da Cunha, que foi professor, tinha ligações com a Universidade de São Paulo, enfim, nessa área do direito administrativo, ele vai
ele vai nos brindar com essa obra que vai falar do sistema administrativo brasileiro, a história do direito administrativo entre 30 e 50, 1930 a 1950. É muito interessante porque esse período na história do direito administrativo é um período muito rico. A partir da década de 30, você vai ter no Brasil grandes reformas administrativas lideradas pelo governo Vargas, não é, através do chamado DASP, que era o Departamento de Administração do Serviço Público, que foi criado a partir de 1937, com a Constituição de 37, e vai se consolidar a partir de 1938. O Departamento Administrativo do Serviço Público é que vai dar impulso a uma grande reorganização do sistema administrativo, do direito administrativo brasileiro. Vai ser feita uma grande reforma administrativa na década de 30, impulsionada pelo governo Vargas. E o Mário Wagner Vieira da Cunha, ele vai estudar com muita competência, com muita objetividade, com muita competência, repito, a história do direito administrativo no Brasil. Tá? Mais especificamente de 1930 até 1950, o foco do trabalho dele é exatamente a Era Vargas. Tá? Por fim, nós falamos muito de manuais, falamos de história do direito administrativo, mas eu não poderia deixar de falar sobre essa obra, Formação do Brasil Colonial, do professor, membro da Academia Brasileira de Letras, professor Arnold Velling. O professor Arnold Velling, ao lado de sua esposa, Maria Velling, ele escreveu essa obra, A Formação do Brasil Colonial, onde ele vai discutir como é que se deu, falar um pouco da história do Brasil colonial, da formação do Brasil, e ele vai dedicar um capítulo ao poder na colônia. E esse capítulo ele vai trazer uma discussão muito boa sobre a questão da legislação durante o período colonial. E como ele vai falar de legislação, um dos pontos que ele vai tratar são as normas profusas e normas confusas. Ou seja, ele faz uma análise muito competente sobre a história do período colonial, mas ele tem um capítulo específico sobre o poder na colônia, onde ele vai trabalhar a legislação no período colonial, através das normas profusas e das normas confusas. É um texto maravilhoso, eu recomendo, é um texto muito bom de se ler, e você encontra nessa obra, Formação do Brasil Colonial, no capítulo intitulado Poder na Colônia, onde você vai ter a discussão sobre normas profusas e normas confusas. Tá? Então, gente, eu encerro esse vídeo. Foi um vídeo bem rápido, mas é para dicas de leitura, sobre a área de História do Direito. Antes de encerrar, eu queria fazer uma observação. Eu quis fazer realmente um vídeo muito rápido, mas eu queria fazer uma observação que na área de História Constitucional, eu recomendo o livro que eu quem tiver interesse, vai no outro vídeo, de dicas de autores para a ciência política, onde eu trago o História Constitucional do Brasil, do Paz de Andrade e do Paulo Bonavides. Tá? É um livro também, um livro muito competente, que traz a história das constituições brasileiras, que é da editora da OAB. Quem quiser saber mais detalhes, você pode ir lá no nosso outro vídeo, tá? Dicas de ciência política, porque eu trago essa obra, eu trago uma discussão, é um livro que transita tranquilamente entre história do direito e transita tranquilamente entre ciência política, tá? Então, muito obrigado, gente. Eu agradeço a atenção e fica aí essas dicas para vocês de leitura para a história do direito. Muito obrigado. Grande abraço.